Olá, seja muito bem-vindo ao Pod EBD, sou Gleibson Andrade e este é o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana trataremos do tema O Mundo do Apóstolo Paulo. Para isso vamos questionar e refletir em 3 questões. Primeiro, qual a cobertura geográfica do chamado de Paulo, de acordo com Atos capítulo 9, versículo 15? Ainda que, qual a cultura dominante e a contracultura dos tempos de Paulo? E por fim, qual o contexto religioso de Paulo perpassa os nossos dias? Na mesa redonda e hora da pimenta, o legado missionário de Paulo continua vigente ou há sinais de ruptura na cultura ocidental? Para nos ajudar a compreender esse tema, contextualizando o seu significado para a igreja desse tempo vigente e seus desdobramentos, aqui comigo, nossos convidados, os pastores Kleber Maia e Daladier Lima. Pai do Senhor, pastor Kleber Maia e pastor Daladier, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de abertura e de um novo trimestre, novo conteúdo agora do Novo Testamento e com certeza daqueles conteúdos que hora ou outra estão aparecendo anualmente e sempre são muito bem-vindos. Vamos falar do apóstolo Paulo. Pastor Kleber Maia, o que dizer desse tema de hoje? Pois é, a paz do Senhor, pastor Gleibson, pastor Daladier Lima, todos os ouvintes do Pod EBD. Chegamos aí a um novo trimestre, agora demos um salto aí de diversos anos, né, saindo do Antigo para o Novo Testamento e com uma temática realmente nova, bastante viva para a igreja de hoje, já que nós vamos tratar do ensino e da vida daquele homem que Deus usou para ser um dos maiores escritores do Novo Testamento, o maior doutrinador da igreja na Bíblia, e certamente as lições serão muito ricas para todos aqueles que estarão estudando as lições nesse trimestre, e eu penso que há uma quantidade muito grande de subsídios que nos ajudarão a ter aulas realmente bem relevantes, por isso fico muito animado para esse novo trimestre e creio que será uma bênção para todos. Pastor Daladier, seja muito bem-vindo, paz do Senhor. Já tem algum tempo que não grava conosco, mas nos dá a alegria de estar nesse episódio tão importante, de volta à casa do Pod EBD. Pastor Daladier. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor, pastor Kleber, pastor Gleibson, e dizer que é uma alegria, né, falar sobre Paulo, é um dos temas mais abordados, né, do Novo Testamento, mas ao mesmo tempo é sempre um tema desafiador. E eu acredito que os alunos da Escola Dominical só terão a ganhar participando da Escola Dominical nesse trimestre. Muito bem. Bom, eu já quero colocar a primeira questão, né, das 3 que cobrem a nossa lição, como é de conhecimento, mas que de repente esteja chegando agora no Pod EBD, né, e para esse trimestre novo, onde nós vamos falar do mundo, da dinâmica, do legado, da história do apóstolo Paulo, que sem dúvida nenhuma é um dos maiores apóstolos do cristianismo, e nada mais justo, já que a lição tem uma cobertura de falar do mundo, né, do apóstolo Paulo. A pergunta é qual a cobertura geográfica do chamado de Paulo, de acordo com Atos 9:15, pastor Kleber Maia? Muito bem, a pergunta é intrigante, interessante. Nós pensamos aqui sobre o chamado do apóstolo Paulo, a quem ele se dirigia e qual era esse grupo de pessoas que Deus direcionou o apóstolo para alcançar. Eu percebo, antes de tudo, que Deus tinha um chamado para Paulo e só poderia ser cumprido por alguém que já tinha sido, como o próprio Senhor diz, um vaso escolhido, alguém preparado realmente para isso. Paulo era um homem que soube transitar muito bem entre todas as etnias
e as faixas sociais da sua época, porque era um homem que tanto podia falar bem com os judeus, e isso em qualquer nível, desde o judeu comum até o judeu mais letrado, como era um homem também do mundo romano, cidadão, letrado, conhecedor dos poetas e pensadores da sua época, capaz também de debater com filósofos e apresentar-se diante de reis. Isso realmente faz dele um vaso bem diferenciado, né, que Deus escolheu para falar à sua época. O apóstolo Paulo, quando foi levado para os gentios, ele entende que foi esse o seu principal chamado. Inclusive, em Gálatas 2, ele deixa claro que, assim como Pedro e os outros, que eram as colunas da igreja em Jerusalém, tinham um chamado voltado para os judeus, ele tinha um chamado voltado para os gentios. E, nesse aspecto, ele, de fato, tinha habilidade de falar bem o idioma que era a língua franca da época, o grego. Ele tinha a capacidade de se comunicar com os romanos. Não temos certeza, mas é bem possível que ele também dominasse o idioma do latim, né? O próprio idioma dos romanos, já que ele, com muita facilidade, evangelizou a guarda pretoriana e tudo mais. Apesar do grego ser um idioma muito utilizado naquela época, mas essa facilidade de evangelizar todos, talvez o apóstolo Paulo tivesse realmente domínio de, pelo menos, aí, os 4 idiomas que poderia utilizar: hebraico, o aramaico, o latim e o grego koiné. Isso faz dele um poliglota capaz de andar o mundo inteiro na sua época sem ter dificuldades de comunicação, e não é à toa que Deus realmente o escolheu para pregar o evangelho. Ele teve acesso aí a grandes homens, né? Não temos nenhum registro que ele tenha podido pregar a César, porque apesar de ele ter sido, segundo a tradição, preso, possivelmente em Roma, e também sofreu martírio ali, mas ele pôde pregar a reis, como o livro de Atos registra, pôde falar a palavra de maneira tão eloquente que eles ficaram admirados, quase a ponto de dizer: eu sou obrigado a aceitar a sua argumentação, quando diante ali de Agripa ele faz realmente uma apresentação magistral da sua retórica. Paulo era um grande dominador da retórica grega romana. Os seus escritos mostram isso, o tipo de argumentação, o tipo de construção lógica que era utilizado ali, o que fez dele realmente um excelente comunicador do Evangelho. Ele pregou nas províncias da Ásia, pregou na Europa. Segundo ele diz em Romanos 15, 19, ele foi até o Ilírico, que hoje seria mais ou menos ali na Bósnia, na Croácia, ou seja, ele chegou até aí metade da Europa no seu tempo. Isso era uma extensão incrível que ele conseguiu cobrir pregando o Evangelho, e isso é próprio realmente de alguém que estava muito preparado por Deus. O que me chama a atenção na própria fala do apóstolo é que ele tinha uma ideia bem firme de qual era o seu chamado. Então, ele pregava aos judeus quando ele chegava nas cidades, dirigindo-se às sinagogas. Mas ele não tinha um ministério voltado exclusivamente para eles e nem buscou evangelizar a Jerusalém, Samaria, essas regiões que ele entendeu que já tinha alguém com chamado para isso. Ele deixa claro que o seu chamado foi para pregar e não para batizar, então ele não apegou-se a uma só cidade, né? Ele teve a base lá em Antioquia, a cidade onde começou realmente
o seu chamado, Antioquia da Síria, né? Teve bastante tempo em Corinto, teve um tempo em Éfeso, mas ele não se apegou a uma só cidade, porque entendia que o seu chamado era para pregar para muitas pessoas em muitos lugares. E essa sua grande vantagem de ser cidadão romano e de ser também um cidadão judeu criado aos pés de um dos principais rabinos da sua época, isso lhe dava acesso a todos esses grupos. Quando ele chegava numa sinagoga e se identificava que foi discípulo de Gamaliel, tinha, como se diz hoje, lugar de fala para expor o seu pensamento aos judeus. Ao mesmo tempo, quando chegava entre os próprios oficiais romanos, ao dizer que era um cidadão, tinha também a sua valorização, de forma que o apóstolo Paulo, sem dúvida, foi o homem que Deus escolheu para levar o evangelho a toda aquelas regiões, a todo o mundo conhecido, o mundo ocidental conhecido da época, e nós só podemos louvar a Deus por essa chamada tão grande que alcançou o mundo de uma maneira que as pessoas fizeram exatamente esse tipo de denúncia, que eles tinham se espalhado no mundo todo. Alguém chega a dizer que eles estavam dominando toda a região, e o apóstolo tem um chamado que ele cumpre até o final de seus dias, um chamado que não foi tão longo assim. Provavelmente Paulo é da mesma época de nascimento de Jesus, né? Devia ter mais ou menos a mesma idade de Cristo, uns 2 ou 3 anos de diferença aí no máximo. Ou seja, quando ele morreu aos 60 no ano 63, mais ou menos, que é assim considerado, ele devia ter aí menos de 70 anos de idade, o que para a época já era uma vida bem vivida, né? Mas nós cremos que ele cumpriu o seu chamado e não só pregou o evangelho, mas ele soube plantar igrejas e treinar lideranças que dessem continuidade a esse chamado, de forma que nós vamos ter nesse trimestre, diante de nós, um conjunto de estudos e de uma vida que tem muito para nos ensinar. Glória a Deus pelo chamado na vida desse apóstolo Paulo. Muito bom. Pastor Daladier, né? O pastor Kleber fez um overview aí bem amplo. Eu quero até destacar o versículo 15, eu sei que os ouvintes, de repente, para se pouparem de conferir, mas se quiserem conferir é importante. O versículo 15 diz claramente, né? Disse-lhe, porém, o Senhor, dizendo a Ananias, né, que o resgate, contextualizando aqui o capítulo 9, a chamada de Paulo. Disse-lhe o Senhor, Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. 3 categorias, o pastor Kleber fez a explanação, mas me parece, pastor Daladier, se puder tangenciar, do aspecto geopolítico, né? Hoje a gente tem um mundo que não está limitado somente àquela encosta ali do Mediterrâneo, mas mesmo assim já era extremamente desafiador, como o pastor Kleber falou. Teria que ser uma pessoa extremamente qualificada, mas são 3 categorias distintas e 3 formas de abordagem aqui, que não seria um ser humano comum para ter habilidade para passear nesse mundo, né, pastor Daladier? Muito bem. O senhor leu aí já, né? Eu estava aqui anotado já para ler o 9:15, mas eu queria lembrar aos ouvintes o seguinte, antes de qualquer coisa aqui, é que o mundo já era globalizado. Os impérios já tinham se encarregado de mesclar as várias nações, desde lá atrás a Síria, né? E muito mais no tempo de Nabucodonosor, aí depois Roma.
Roma era um império extremamente misto, né, em termos de pessoas, de culturas e de línguas, etc. Apesar dessa língua franca que foi deixada um legado dos gregos, né, o grego koiné. Só que então, né, isso facilitava a pregação do evangelho. Foi um diferencial de fato para Paulo, mas foi muito mais um diferencial político, como pontuou o pastor Kleber, né? Ele podia se apresentar como discípulo de Gamaliel e também como cidadão romano. Então isso abria todas as portas possíveis e necessárias para que ele pregasse o evangelho no mundo conhecido, aí, como já pontuou o pastor Kleber. Eu queria dizer o seguinte, também aqui, complementando aqui, Paulo não teve nenhuma dificuldade de anunciar sua palavra para os judeus. Ele teve dificuldade de ser ouvido, de que crescem na sua mensagem. Mas ele era perfeitamente entendido, tanto que ele domava, né, dominava a plateia. No episódio dos fariseus e dos saduceus, por exemplo, ele usou um costume, né, dos próprios saduceus, que eles não criam nem em anjos nem na ressurreição, e usou essa artimanha, vamos dizer assim. Mas isso mostra que ele tinha trânsito. Era plenamente compreendida a sua mensagem, mas não era entendido do ponto de vista de abrir mão do judaísmo para aderir ao cristianismo. Então, ele teve essa facilidade de pregar tanto para o público judeu como para essa elite, né? O pastor Kleber citou aí do Atos 26, o Agripa II, Herodes Agripa II, que já era o sexto Herodes da história aí do Novo Testamento, né? E ele ouviu Paulo, entendeu perfeitamente o argumento. Inclusive, o argumento de Paulo aí nesse episódio é muito interessante. Ele diz ao rei Agripa II, o que eu estou falando aqui não é desconhecido de você. Ou seja, era episódio que o rei poderia rememorar e ligar uma coisa com a outra. É um homem que morreu, que ressuscitou, que a história ficou envolvida em alguns aspectos controversos, mas que ele podia fazer o link com o que estava no Velho Testamento, que era uma coisa conhecida para o rei Agripa. E então compreender o que é que Paulo estava querendo dizer. Entendeu? Então ele tinha esse trânsito, era fantástico, né? E ele teve a oportunidade, sim, de pregar para todos os povos. Todos que o ouviram, se aderiram ou não à mensagem, aí é outra história. Muito bom. Pastor Daladi, a nossa segunda questão já entra mais no universo, vamos dizer assim, universo cultural, né, que o Paulo se depara, né? Qual a cultura dominante e a contracultura, já que em todo cenário de cultura a ser pregada há uma contracultura vigente, dos tempos de Paulo, pastor Daladi? Olha, aí tem um panorama muito vasto. Nós temos a cultura grega, que influenciava a língua e a poesia e vários outros aspectos. Nós tínhamos a cultura dominante romana, que era impositiva, era a cultura do império, do Estado, que exigia, por exemplo, a adoração do imperador, mas relativizava as crenças locais. Então, os judeus, por exemplo, se beneficiaram muito disso. Roma permitiu que os judeus cultuassem ao Deus de Israel, inclusive até com um templo funcionando em pleno funcionamento. O templo só veio a ser destruído no ano 70. Então, eles tiveram liberdade de culto, assim como outros povos também, né? E nós temos um fator muito interessante aí, que é o seguinte, que é o declínio do Império Romano. Na época já do Novo Testamento, o Império já dava sinais de fraqueza, já tinha vários lugares que tinham levantes. Os próprios judeus se levantaram, né, um pouco depois da ressurreição de Jesus, do fundamento da igreja no ano 70, da fundação da igreja no ano 70, eles se levantaram contra os romanos. Então, tudo isso era sinais de fraqueza do Império. Né? E vem Paulo agora pregando o cristianismo, né? Que era uma nova cultura. A gente não tem como enxergar de outra forma. A nova forma de enxergar o mundo era uma nova cosmovisão e que impôs novos valores. Né? A cultura romana era extremamente devassa, assim como era a cultura grega.
né? A cultura judaica já era mais conservadora e Paulo agora fica ali no entremeio. Tem um assunto, aqui um ingrediente interessante no meio dessa cultura, que é o seguinte, dessa história da cultura, que é o seguinte: o Bruce Shelley, né, que é o autor de uma das histórias do cristianismo, ele diz que, a princípio, quando surgiu a igreja, os romanos enxergaram a igreja como mais um partido dentro do judaísmo. Ou seja, você tinha os zelotes, tinha os fariseus, os saduceus, os herodianos e os zelotes, acho que estou esquecendo algum. Mas, enfim, eles enxergaram... Tinha os sicários também, né? Sicários, mas tinha os partidos principais. E eles enxergaram como mais um partido, ou seja, mais uma dissidência dentro do judaísmo. E com isso, a igreja ganhou tempo para se expandir, porque se os próprios judeus estavam querendo asfixiá-la, os romanos estavam pouco se lixando. Então, com isso, a igreja ganhou tempo para crescer, ganhar musculatura, até que viesse a primeira perseguição a partir do ano 64. É interessante esse ingrediente para nós entendermos o que aconteceu. A igreja teve aí pelo menos 30 anos para crescer livremente, sem nenhum problema, né? Problema assim, maior do ponto de vista do império, né? E teve problemas internos, perseguições dos próprios judeus. Mas os judeus não tinham esse poder de fogo todo de tolher a igreja quando ela saía do círculo de Jerusalém. Foi exatamente o que aconteceu a partir do capítulo 7 de Atos, com a perseguição a partir da perseguição a Estevão, né? A igreja chorou e se expandiu. O capítulo 8 começa dizendo que a igreja ia por toda parte pregando o evangelho. Então, essa toda parte não houve nenhum impedimento do Império Romano. Isso foi fundamental para a igreja se expandir. Bom, Pastor Kleber, é conhecido, né? É conhecido que os gregos exerceram uma influência tão preponderante que foram fortes ao ponto de, mesmo depois da cultura grega, a política grega, o tempo que os gregos dominaram o Mediterrâneo, os romanos, né, realmente alavancaram o império, tomando conta de toda a costa do Mediterrâneo. Ainda em cultura romana, a gente tem um domínio muito forte da cultura grega. Será que é importante fazer esse destaque e se isso traz alguma influência ao Evangelho e a forma como ele é exposto como uma cultura, né? Uma cultura que está se levantando em uma cultura já massificada? Pastor Gleivson, de fato, os romanos conseguiram dominar o espaço político, mas o espaço cultural ainda continuava dominado pelo grego. A língua, sem dúvida, influenciou bastante isso, mas também as bases da cultura ocidental estavam muito bem firmadas na cultura grega, né? A democracia, a retórica, essas disciplinas que foram bem desenvolvidas no mundo grego acabaram influenciando muito o mundo romano também. E com isso, o apóstolo Paulo, ele mesmo discursando dentro do Império Romano, mas muitas vezes ele citou os pensadores gregos, ele usava a forma de pensar e discutir com os gregos, e esse domínio da cultura ampla facilitou bastante que o apóstolo tivesse acesso a esses vários espaços para a pregação do evangelho. Uma questão interessante que os romanos trouxeram também para esse tempo, o próprio apóstolo, lá em Gálatas 4:4, diz que o evangelho chegou na plenitude dos tempos. E, de fato, o que nós vamos ver é que o Império Romano dava um grande valor à comunicação entre as diversas áreas do Império, tanto que eles criaram rotas, tanto marítimas quanto terrestres, né, estradas que nunca antes tinha tanta facilidade de deslocamento no mundo quanto na época do Império Romano, o que facilitou demais que o apóstolo Paulo pudesse pregar o evangelho praticamente no mundo inteiro, porque seja de barco
ou seja, através das estradas romanas, criou-se até aquele ditado que toda estrada leva a Roma, porque o mundo inteiro estava conectado e, ao mesmo tempo, o mundo estando conectado politicamente, Paulo, sendo cidadão romano, tinha livre acesso. E estando com uma língua franca como o grego, ele dominando essa língua também poderia falar com todo mundo, de forma que eu creio que Deus realmente permitiu que chegasse a esse momento político e cultural em que essa influência greco-romana se estabelecesse no mundo, porque facilitou demais que a pregação do Evangelho, como uma mensagem que era racional, mas ao mesmo tempo uma mensagem que era sobrenatural, pudesse então, nos idiomas vigentes e através dos canais de comunicação que já estavam abertos para a época, o Evangelho chegou até os confins do mundo. Sem dúvida, Deus preparou tudo para este tempo. Bom, pastor Kleber, a nossa terceira questão já vai fazer uma ponte que alguns estudiosos, alguns teólogos são até contra, né, fazer essas pontes de ligação por conta de algumas diferenças culturais, de ambiente, sociais, econômicos, enfim. Mas contextualizar, também não contextualizar, é muito complicado. Então, a questão é a seguinte: qual o contexto religioso de Paulo perpassa e, vamos dizer assim, nos traz lições, né, para os nossos dias, né? Muito bem, é uma questão realmente bastante complexa, mas nós podemos pensar em diversas questões que estavam presentes na religião na época de Paulo e que até hoje estão presentes também, ou até mesmo que foram desenvolvidas a partir dessa época. Na época do apóstolo Paulo, como o pastor Daladier já falou, havia uma diversidade religiosa muito grande, uma tolerância religiosa para com esses grupos diversos. No entanto, apesar da diversidade religiosa, havia uma oposição ao monoteísmo, porque se aceitava que você tivesse qualquer religião, desde que você também reverenciasse o imperador, desde que você também fosse favorável às religiões que existiam. Ou seja, quando o evangelho começou a pregar contra a idolatria em Éfeso e outros lugares, isso gerou um problema, porque a diversidade, a tolerância religiosa era possível, desde que você não se apresentasse como o portador de uma verdade que fosse indiscutível. Única, né? Uma verdade única, né? Única. E aí é que está o problema, porque o Evangelho sempre apresenta-se como uma verdade única. O Evangelho sempre se apresenta como a única maneira de se chegar a Deus por meio da fé em Cristo. Jesus mesmo disse, né, pastor? Eu sou o único caminho, né? Pois é, o caminho, isso, né? É que causou... É o caminho. Isso causou uma dificuldade, como até hoje tem causado. As pessoas parece que não têm problemas, que você tenha a sua religião, que haja uma diversidade religiosa, mas elas têm muitos problemas quando você afirma uma fé no único Deus, no único Salvador, ou seja, o monoteísmo não é aceito, apesar da tolerância religiosa que havia e que ainda hoje existe no mundo, em alguns lugares, pelo menos, né? Então, isso é um aspecto que nós compartilhamos com o mundo religioso da época do apóstolo Paulo. Há também uma outra questão, é que já existia aí uma interferência religiosa do Estado na vida das pessoas. Hoje nós vemos também o Estado interferindo na religião em muitos lugares, especialmente quando o Estado ou ele tem uma igreja ou uma religião que é oficial, ou quando ele é antirreligioso oficialmente, como acontece aí com o comunismo. No islamismo você tem uma religião que é a do Estado. Então, quando há esses grupos e há uma interferência religiosa do Estado, isso sempre gerou um problema para o cristianismo.
Quando o Estado tem a sua religião que não admite outras, há uma perseguição ferrenha, como aconteceu com Paulo e hoje acontece aí no mundo muçulmano. Quando o Estado é antirreligioso, que na época do apóstolo Paulo isso não existia, mas hoje nós temos um Estado ateu, né, que quer abolir a religião, sem enxergar que, na realidade, a sua forma de pregar, estabelecer a sua hegemonia é também uma religião. A religião não tem um Deus no céu, mas tem um Deus na terra que manda em todo mundo, que estabelece a verdade e que faz o que quer com as pessoas, de forma que isso também nós vamos ver na época do apóstolo Paulo e na época de hoje uma interferência religiosa do Estado. E eu vejo que na época do apóstolo Paulo, muitas das religiões ali presentes eram religiões que eram seguidas, na realidade, por causa dos prazeres que ela trazia, né? A religião romana, grega estava muito associada a festas, os deuses tinham suas festas, os templos, e aí vem as orgias e todo tipo de prostituição cultural, ou seja, muita gente, na realidade, praticava uma religião não por causa do Deus que lá estava, mas por causa dos prazeres que esse Deus oferecia, das coisas da carne, na realidade, que esse Deus lhe proporcionava. Pastor Kleber, e me parece que, de fato, né, eu acho que essa foi a principal ideia que a cultura romana absorveu com força da cultura grega, o hedonismo, né? Sim. E nesse caso, um hedonismo religioso, né? Ou seja, ligado à religião. Não é só você ser feliz pelo método que você quiser, mas você ter momentos de prazer proporcionado pela própria religião, prazer carnal proporcionado pela sua religião, que parece um contrassenso na realidade, né? Já que as religiões sempre deveriam ser voltadas para questões mais sobrenaturais. Ou tinha pessoas, na época do Império Romano, que adoravam o governador, ou seja, assumiam a religião do Estado apenas por uma conveniência para ter mais espaço político. Alguém que se diz religioso, na realidade, para ser aceito na sociedade e até mesmo ter um espaço, né, social para ocupar, o que também nós vemos nos dias de hoje. Primeiro, religiões que parecem que atraem as pessoas porque oferecem prazeres, oferecem felicidade, prosperidade, e as pessoas só estão lá por causa disso. E há muitas pessoas também que acabam tendo uma religião por uma questão puramente social, para ser aceito naquele ambiente, ou porque quando você tem aquela religião ou aquela ideologia, você acaba sendo visto como alguém que pode crescer dentro daquele ambiente. E ainda hoje nós vemos assim, pessoas que são religiosos apenas nominais, mas para serem aceitos na sociedade. Nós vemos até, infelizmente, políticos que se convertem a uma religião ou a todas elas na época de campanha e, no entanto, não têm a prática de seguir isso. Nós vimos há um tempo atrás ateus tomando comunhão na Igreja Católica para tentar passar uma ideia completamente equivocada. Que tipo de religião é essa? Mas na época do Império Romano, havia muita gente convertida ao Império unicamente por essa razão, e ainda hoje parece que esse tipo de pensamento religioso ainda está por aí. Então, eu vejo que essas questões aí é que nós ainda temos em similaridade ou em herança do contexto religioso do apóstolo Paulo. Muito bom. Pastor Daladier, então, o que é que, finalmente, na sua opinião, né, do contexto religioso de Paulo, né, perpassa para os nossos dias, além dessa boa e ampla resposta do pastor Kleber, pastor Daladier? O contexto religioso de Paulo, ele influenciou diretamente a igreja, né?
Até Paulo, por exemplo, não existia um tratado teológico, não existia um conjunto de doutrinas da igreja, né? Se existia, não estava institucionalizado, não era uma coisa amplamente difundida. Nós temos o Didaquê, eu nunca tive a curiosidade de procurar saber se o Didaquê é anterior ou posterior a Paulo, mas em linhas gerais não temos essa amplitude, né? Com Paulo a coisa muda de figura, porque até o próprio Pedro recomendou a leitura dos livros dele, das cartas dele, que eram cartas, na verdade, né? Nem eram epístolas e nem eram livros, eram cartas. Mas essas cartas eram tão influentes, tão contundentes, tão amplas, em termos de esboçar a teologia nascente, que vinha de encontro à necessidade que a própria igreja tinha de dar um salto daqui por diante. Ela tinha todo o Velho Testamento, mas e aí? E como é que ficavam os gentios que estavam chegando, que nem conheciam sequer o Velho Testamento, uma boa parte deles? Então, houve uma influência total dos escritos de Paulo, né, que acabaram influenciando também a praxis. Né? Não era apenas uma questão doutrinária, nem teórica, era uma coisa prática. Né? Quando ele se insurgiu, por exemplo, contra aquele episódio lá em Corinto, né, que era uma prática disseminada, e agora Paulo disse, não, a igreja não pode ter esse tipo de comportamento. E eu me admiro, inclusive, ele nas suas palavras, eu estou aqui parafraseando, que vocês não tenham já tomado uma providência com esse cidadão lá, que está dormindo com a própria madrasta, né? Então, Paulo elevou eticamente a igreja, e tudo isso veio para os nossos dias. Hoje, Paulo é extremamente influente nas doutrinas. Eu acredito que de 10 cultos de ensino que tenhamos na igreja, pelo menos 7, o assunto é Paulo, né, e as suas cartas. Entendeu? Então, a influência é ampla, tanto naquele tempo quanto em nossos dias. Muito bom. Bom, eu quero chamar a atenção dos nossos ouvintes, do pastor Kleber, pastor Laurier, para a nossa mesa redonda e Hora da Pimenta. Eu vou ler, entenda com clareza, porque é uma questão, de certa forma, importante, mas pode soar tanto quanto difícil de compreensão. É o seguinte, o legado missionário de Paulo continua vigentes ou há sinais de ruptura na cultura ocidental? Pastor Kleber Maia. Pastor Cleibson, olha que Paulo realmente tem uma vida e um ensino tão abrangente que é difícil a gente pensar em alguma coisa da igreja que não tenha um legado de Paulo para a gente aproveitar e desenvolver e tudo mais, né? Agora, no aspecto de missões, realmente eu vejo o apóstolo Paulo deixando um legado muito rico. Primeiro porque ele é o primeiro missionário enviado pela igreja. Né? A igreja já havia tido missionários, mas missionários que aparentemente tinham uma atividade autônoma, diretamente enviados pelo Espírito. Até me permita, nesse ponto, que eu acho que é importante a gente colocar, tanto dentro do contexto desta lição, como de toda a lição, já que nós estamos falando de Paulo, e especificamente hoje do mundo de Paulo, mas a igreja de Antioquia tem, de fato, um papel preponderante, porque ela não separou apenas Paulo, mas, se não me engano, Barnabé e mais dois, se não 2 africanos, o Níger e um outro que agora me falha a memória, se eu não me engano, foram 4 missionários, e a igreja que teve o primeiro impulso missiológico mundial, né, ou transcultural, é a igreja de Antioquia. Eu acho que vale muito a gente salientar, né? Exato, porque nós temos, por exemplo, Filipe foi enviado para pregar em Samaria, alguns outros partiram diante da perseguição, mas pela primeira vez uma igreja resolveu enviar missionários que foram separados para isso, que receberam então a oração da igreja, e o apóstolo Paulo está nesse grupo aí, junto com Barnabé, que sai para evangelizar o mundo.
Há uma outra questão importante também, é que o apóstolo Paulo, ele, apesar de ter se chamado para os gentios, mas ele, desde o princípio, tem o pensamento de pregar o evangelho a todos. Ele prega a judeus, ele é muito zeloso que os da sua raça também ouvissem o evangelho, mas ele prega a gentios, ele prega a soldados romanos, ele prega a reis, como nós já falamos, ou seja, contrário ao pensamento judaico que tinha uma certa dificuldade em alcançar alguém que não fosse do seu próprio grupo, né, especialmente ali os fariseus, o apóstolo Paulo foi tão transformado pelo encontro com Jesus, e olha que ele não teve o tipo de visão que Pedro teve, mas ele foi tão transformado pelo encontro com Jesus que ele realmente não mostrou em nenhum momento qualquer resistência a pregar o evangelho a algum grupo, algum tipo de pessoa. Pelo contrário, há uma outra questão importante aí que eu vejo é que ele adapta a sua forma. Uma coisa a acrescentar também, que me vem aqui, salta à memória, o grupo era extremamente eclético, né? O grupo de primeiros missionários, mostrando que já ali já havia transculturalidade, né? O Barnabé, natural de Chipre, e 2 africanos no grupo, além de Paulo, romano, cidadão judeu. Assim, uma riqueza, sem dúvida, fantástica nessa igreja de Antioquia, né? Quebrando paradigmas que até pensam que a igreja é um ambiente de seccionar as pessoas em seção, mas é a primeira igreja vigente missionária com uma ampla cultura transcultural, né? E o que nós vemos em Paulo é essa sua facilidade também de adaptar a sua mensagem. Ele, quando estava com os judeus, ele diz, me fiz como quem estivesse debaixo da lei. Quando estava com os gentios, ele diz, eu fiz como quem estivesse sem lei. Ele vai adaptando não o cerne da sua mensagem, que ele, na realidade, era extremamente rigoroso em não abrir mão do que era o principal, a salvação unicamente pela fé em Jesus, mas, ao mesmo tempo, ele adapta a forma de falar e chegar às pessoas de uma maneira que hoje isso é ensinado em seminários de preparação missiológica, alguém ter essa capacidade de levar a mensagem de acordo com a cultura das pessoas. Então, eu creio que o legado missionário de Paulo realmente continua bem vigente. Logicamente que nós vivemos outros tempos e precisamos também trazer aí novos elementos para o nosso trabalho missionário. Hoje temos aí o continente digital, além dos continentes terrestres que já evangelizávamos, né? Ou seja, tem muita coisa para se fazer, mas aquilo que o apóstolo Paulo começou, eu creio que ainda está muito atual para a igreja no que diz respeito ao pensamento missiológico e a forma de levar o evangelho a todos. Muito bom. Pastor Daladier, sua opinião nessa questão? Eu acho que nós estamos em débito, né, com Paulo. Eu frisei essa semana num outro contexto, que estava comentando essa lição, que Paulo não tinha e-mail, não tinha telefone, não tinha as cartas como as conhecendo, os correios eram caros, demorados, andavam a cavalo. Ele não tinha internet e ele não tinha um microfone, um Helix microfone. Chegou ao ponto de fazer campanha, né, de arrecadação, e algumas igrejas foram até contra isso, né? Então ele não tinha um décimo do que a gente tem hoje e fez muito mais, não apenas em termos de espaço geográfico, né? O pastor Kleber já falou que ele alcançou 3 continentes, Ásia e Europa, e não apenas em relação a isso, mas em relação a todo o contexto. Você nota que Paulo, por exemplo, ele fundou uma igreja e deixou um obreiro lá tomando conta. Veja que coisa fantástica para aquele tempo, né? Uma coisa que muitas vezes não se consegue hoje. Hoje, às vezes, uma igreja tem 5, 6, 7, 8 anos e não tem uma pessoa específica que fique ali.
precisa do missionário estar dando suporte e assistência o tempo todo, porque não houve essa preocupação, muitas vezes. Né? Às vezes até por uma questão financeira, né? Um interesse financeiro, e não há essa preocupação. Uma outra questão muito importante é a produção intelectual. Paulo era muito produtivo intelectualmente falando. Ele sempre ia de encontro àquelas necessidades-chave da igreja e atacava com o que ele tinha. O que é que ele tinha? Ele tinha uma carta. Então, aquela carta ia para uma congregação, circulava para outra, circulava para outra. Então, problemas comuns eram abordados porque Paulo não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, a mente de Paulo era muito estratégica. Eu anotei aqui para os senhores ouvintes a questão da Espanha. Paulo quis vir à Espanha, conjectura que ele foi, e o William Barclay, ele fala sobre essa questão da Espanha. Por que Paulo queria ir para a Espanha? Pastor Daladier, me permita, antes que me fuja a memória, eu já estou naquela idade que a memória já não é tão eficaz, mas em relação à Espanha, devo acrescentar aí, eu estive na Espanha e de fato há um legado paulino muito grande. Eu estive na biblioteca e na Universidade de Salamanca, que é uma das mais antigas da Europa, e olhe, eu vim de lá extremamente impactado e confirma o que está a dizer, porque há traços de uma influência da teologia paulina muito forte na cidade. Então, veja só, o William Barclay diz que a Espanha era o lar de inúmeros filósofos de sua época e nomes de importância. Ele cita aqui, havia Marcial, o mestre dos epigramas, Lucano, o poeta épico, Columela e Pompônio Mela, grandes figuras da literatura romana, né? Quintiliano, mestre da oratória romana, e, sobretudo, Sêneca. Não sei nem como é que pronuncia direito, acho que é Sêneca, né? Sêneca era o maior dos filósofos romanos. Sêneca. Não, Sêneca é um homem. Seleucida é um lugar. Sêneca era um dos maiores filósofos estoicos e era o tutor do imperador Nero, além de ser primeiro-ministro. Então, Paulo, vendo essas figuras proeminentes, de onde vem? Vem da Espanha. Ele tem que chegar na Espanha para pagar. Então, era essa mente, é uma mente extremamente estratégica. E, às vezes, o que falta hoje é estratégia. O pastor Kleber falou a respeito do mundo digital. Nós estamos em débito há décadas. O mundo digital não começou ontem nem hoje. Nós já falamos até sobre isso aqui, né? Já debatemos sobre isso. Mas não existe nenhuma iniciativa de grande porte para alcançar o mundo digital. Nós pensarmos, vamos fazer uma crítica direta aqui, não tem como a gente fugir desse assunto. A Assembleia de Deus alardeia ter 40 milhões de membros no Brasil, né? As estatísticas mudam a sabor de quem vende os números, né? Uns dizem mais, outros dizem menos. Mas, enfim, os mormons devem ter aí um décimo disso, no máximo, estourando um décimo disso. E eles conseguem produzir um vídeo de altíssima qualidade sobre a Páscoa, sobre Natal, datas assim fundamentais do cristianismo, e a audiência é 10 vezes maior, ou seja, é proporcionalmente inversa à quantidade de membros, dada a qualidade, dada a pertinência, o roteiro, a qualidade do vídeo, a produção, etc. E tal. Então, eles conseguem fazer isso. Por que é que a gente, a Assembleia de Deus, não consegue? Falta de estratégia. Nós não temos coisas básicas, às vezes. Um dia desse eu estava fazendo um questionamento, uma determinada pessoa estava dizendo, a minha igreja conseguiu ganhar 24 mil almas para Jesus na pandemia. Aí eu disse a ele, me diga uma coisa, no cadastro de vocês, o cadastro desses neoconversos, tem pelo menos aí 1000 nomes, eu não digo os 24 mil, eu vou dizer 1000 nomes com endereço, se estão firmes na fé, permaneceram, etc. E tal. Então não tem, tudo da improvisação, falta estratégia, né? E isso repercute na qualidade da nossa missão, que é por vezes improvisada, né? Fica à mercê de irmãos com boa vontade, essa é a realidade. Se fosse depender dos missionários institucionais, muitas vezes não iam. Aqui no Brasil nós temos o exemplo da irmã Kellen Gaspar. Eu vou citar o nome porque eu vou falar de bem, né? Não é antiético.
Essa senhora, ela não foi diretamente apadrinhada por ninguém para fazer um trabalho missionário no interior, aqui, cidades palustres, ribeirinhos, etc. É uma coisa linda. Tá certo? Hoje abrangeu inúmeras cidades e povoados, é um negócio muito grande. Mas na época em que ela iniciou, ninguém teve a visão de financiar a irmã, de ajudá-la, etc, etc. Ela foi por conta própria. E isso acontece com muita gente. Tá certo? O missionário Ronaldo Lidório chegou no interior aqui do Amazonas, uma cidade muito remota. Pastor Daladier, me permita, eu estou insistindo nesse ponto. Eu acho que não é um débito com Paulo, eu acho que é um débito com a igreja de Antioquia, né? Que deu um exemplo. E eu quero, né, fazer isso porque está falando num ponto que é extremamente atual. Eu mesmo estou aqui no continente europeu e eu sei a realidade de quem vem para a Europa com um câmbio aí a 6 e alguma coisa para comprar um euro. E muitas igrejas tiram um corpo e deixam o missionário por conta própria. A deriva. Né? Fica a deriva, ele fica a deriva. Fato. É um fato. Aí, o que acontece? O missionário Ronaldo Lidório foi para o interior do Amazonas, supostamente uma tribo não alcançada, e quando ele chega nessa região, começa conversando com o indígena, tentando estabelecer ali o primeiro contato, é um lugar muito distante. E aí, quando ele chega lá, o indígena diz assim, nós estamos preparando uma festa, porque hoje tem culto. Mas não é possível. Aqui no meu levantamento está como uma região não alcançada, né? Uma tribo não alcançada. Não, aqui tem muito crente. E quem foi que deu vocês para Jesus? Foi o seu Zezinho. Seu Zezinho, ele mora no Igarapé e tal. Aí ele foi lá no Igarapé, conheceu o seu Zezinho, que supostamente seria uma grande autoridade, né? Tinha ganho tantas vidas para Jesus, e quando ele chega lá e começa a procurar pelo seu Zezinho, encontra um homem muito humilde, muito pobre, com poucos móveis em casa, né? Algumas vasilhas apenas, a maioria dos móveis dele eram apenas vasilhas. E ele bate palmas e diz, olha, eu queria falar com o seu Zé. No interior tem muito essa história, né? Ele bate palma, aí a pessoa diz assim, ele ficou de casa, aí ele diz, quem quer falar? Né? No interior tem muito essa fraseologia, né? E ele diz, aqui é o missionário Ronaldo Lidório. Aí o camarada gritou pela janela, mulher, vem cá, vem conhecer um missionário de verdade. Quer dizer, ele tinha ganho aquelas tribos todinhas para Jesus e ele não levava aquilo em conta. Para ele não era nada, era uma simples missão de vida ele pregar a palavra. Então o missionário caiu em lágrimas porque ele disse, como é que pode, né? Eu cheguei aqui agora, o camarada está dizendo que eu que sou missionário de verdade, e ele ganhou essas almas todas. E foi um grande regozijo para ele. Então, essas histórias se repetem, né, por aí afora, de missionários que foram por iniciativa própria e ganharam vidas para Jesus. E aí tem uma grande dificuldade que muita gente enfrentou, do ponto de vista estratégico, que é a questão de falta de preparo. O pastor Kleber iniciou, pensei que ele ia dar continuidade a esse tópico aí, porque hoje algumas agências missionárias já preparam a pessoa naquela língua, né, do destino. É uma coisa muito importante. Prepara nos costumes do lugar para onde a pessoa vai. E Pastor isso faz uma Daladier, diferença muito grande, né? por sinal, eu não sei se é uma coisa bem recente, talvez eu não tenha muita profundidade, né? Não sei os senhores, e de repente coubesse até ser justo com alguém do campo missionário, né? Vamos dizer assim, dessa atuação, mas de repente às vezes tem igreja que não tem nem o perfil de usar essas agências, que são verdadeiros centros de treinamento profundos para cada realidade, né? Exatamente. Eles fazem hoje um trabalho muito grande nesse background, dessa retaguarda, antes de enviar o missionário, e não jogar ele lá e ele vai se adaptar em comida, em língua e costume, etc. E aí fica um negócio complicado. Eles primeiro treinam, primeiro preparam, né? Buscam todas as informações necessárias para poder enviar o missionário. E isso é muito importante. É um legado de Paulo, né, que buscava sempre essa acomodação. Ele não chegou num aerópago chutando Deus nenhum, acabando com, né, recriminando, aqui tem muito Deus e esse negócio aqui está desmantelado e tal. Eu vou usar o contexto local. Ele gostava de um debate filosófico. Então ele começou pelo debate filosófico e terminou em Jesus e acabou dando certo.
Me diga uma coisa, vocês não acham, pastor Kleber, pastor Daladier em seguida, vocês não acham que a cultura ocidental, né, que tem uma herança fortemente com os pilares da religião judaico-cristã, nesse atual momento está sendo duramente confrontada a um ponto da gente perceber uma nítida, se fala, né, eu não sei exatamente quem usou o termo cristofobia, né, quem foi o que cunhou esse termo, mas está se ouvindo falar nisso, né? A gente já aqui na Europa tem ouvido muito que a Europa já vive de fato um cenário pós-cristão. Qual a opinião de vocês, pastor Kleber e depois o pastor Daladier? De fato, pastor Gleibson, eu diria que a perseguição ao cristianismo hoje é uma realidade muito viva, porque se por um lado nós temos o mundo muçulmano, onde a perseguição é muito aberta, temos também o mundo comunista, onde também há hoje já uma perseguição muito aberta, mas só que no mundo inteiro há o crescimento desses movimentos e de muitos outros que veem no cristianismo, no mínimo, um obstáculo ao seu desenvolvimento, exatamente por conta da moralidade cristã, e aí essa ideologia que prega o poliamor e diversos tipos de família não aceitam a moralidade conforme as escrituras, e isso faz com que os cristãos sejam colocados na linha de frente dos que serão perseguidos por causa da verdade do evangelho e da santidade que é exigida daqueles que querem ser cristãos. Então, eu penso que hoje nós estamos num tempo difícil para a igreja, mais do que tivemos em anos atrás, e isso para mim é uma evidência de que a cada dia está mais próximo à volta de Jesus. Pastor Daladier. Essa cristofobia ela é latente, né? Ela está aí e se manifesta em espasmos, até que esses espasmos crescem e se tornam a ordem do dia, né? Eu não sei se vocês estão sabendo, mas aqui no Brasil está havendo uma perseguição muito grande às postagens, né? O pastor Carlos Alberto, por exemplo, que é pastor do São Paulo, né? Tem um ministério lá em São Paulo, uma igreja, uma região, né? E é também presidente da Comadesc, que é uma convenção de convenções. Ele teve o seu blog censurado, ele está impedido de publicar artigos do blog no Facebook. Veja aí que coisa. Tem ali os mecanismos que criam as tags, né? Indicando que aquela postagem é uma mensagem de ódio, uma coisa bem genérica, né? E as grandes redes sociais começam a olhar para essas tags e acabam censurando aquele conteúdo. Às vezes censura um conteúdo específico. Meu blog, por exemplo, há uma semana foi censurada uma postagem bíblica, uma meditação bíblica, que não tinha nada a ver sobre política, nada a ver sobre esquerda, direita, nada disso. Era uma mensagem bíblica, foi censurada e eu recorri, mas não obtive sucesso. No caso dele, foi censurado o blog todo. Ele está impedido de publicar no Face e no YouTube, né? Ele me relatou em conversas particulares, vou citar porque interessa a esse debate, né? Que já teve casos de igrejas conhecidas dele que os cultos foram suspensos no meio. Você está produzindo culto, alguém começa a dizer que aquele vídeo é um discurso de ódio, suspende. Então, a perseguição é uma realidade. E na Europa, nem se fala, né? Eu tenho um amigo que foi visitar a França, a Bélgica, a Espanha, né? Deu um giro, e ele disse que ficou impressionado com a quantidade de templos bonitos transformados em casas funerárias, bares, discotecas e rampa de skate, praça de alimentação, de shopping, integrada a shopping, essa coisa. Né? Então, é um alerta para a igreja brasileira. Nós vivemos preocupados com templos suntuosos, quanto mais bonitos e maiores, melhores, etc. e tal, mas isso não quer dizer absolutamente nada. Está aí os templos da Europa para dizer
né, o que é a realidade. Se a igreja esfria, ela vai ser vítima do mesmo jeito. Não adianta ser grande ou pequeno. E, de fato, nesse ponto, seria realmente uma reflexão de um grande débito com o mundo que o apóstolo Paulo se deparou, já dito aqui, muito bem dito por vocês, né, toda a limitação e a ousadia, né, e a dinâmica com que ele andou o Mediterrâneo e deixou um legado fantástico. Eu acredito que é um débito com a igreja de Antioquia, é um débito com o apóstolo, com a visão missionária que ele teve para o mundo dele, e com toda a limitação, sem dúvida nenhuma, ficamos devendo. E infelizmente a gente não tem todo o tempo para se dedicar e se debruçar. Valeria realmente mais um episódio. E eu quero pedir aos dois, né, para pastor Daladier primeiro e agora depois o pastor Kleber, para fazerem as suas considerações finais e uma dica pedagógica, né, já que a gente já vai entrar num outro tipo de visão já mais neotestamentária, mais próxima, e talvez agora a gente consiga fazer uma aproximação para os nossos dias de maneira melhor do que foi com aquela lição do Antigo Testamento. Pastor Daladier. Muito bem. Eu quero começar do final, né? A minha dica pedagógica é exatamente a leitura dos livros de Paulo, as suas cartas, né? A partir de Romanos. É fundamental que o professor, que o aluno, aquele que quer entender realmente a mensagem de Paulo, leia essas cartas. Eu já reli várias vezes, uma carta como a de Colossenses, por exemplo, já reli dezenas de vezes, mas toda vez que eu leio, encontro uma coisa interessante. Então, é muito bom que releia as cartas de Paulo, tanto professores quanto alunos, para poder se assenhorar do conteúdo. Tá certo? Essa é a grande dica, vamos dizer assim, que eu dei. Não tem... Poderia ser até um ponto assim do professor trazer uma dinâmica, né, de uma leitura de um capítulo ou a memorização em sala de aula, né, ou memorizado por parte dos alunos. Eu acho que isso é fundamental, né? Com certeza. E o mais incrível é que eu, conversando com pessoas crentes, me dizem que não conhecem. Eu cito uma passagem, um determinado episódio, eu nunca li isso, né, porque a pessoa realmente não leu as cartas de Paulo. E são cartas curtas, dá para ler rapidinho, né? Não é aquela carta cansativa que você... Então, é uma carta que dá para ler rápido, para quem gosta de ler como eu. Né? Então, é a minha dica pedagógica. E eu quero agradecer aqui o espaço, né, a oportunidade, e estimular os alunos e professores para estarem na escola. Né? Esse declínio da Europa, só para retomar aqui um ponto que foi abordado, começou com o distanciamento da palavra. As pessoas foram se distanciando da palavra, da oração, do estudo bíblico. Depois a igreja virou um ponto de encontro de amigos e depois não tinha mais importância nenhuma e depois a igreja fechou. Então, nós precisamos, via escola dominical, apesar de ter todos esses recursos, pode EBD, os grupos de Facebook, os grupos de WhatsApp, etc., mas nós precisamos do contato humano para aprender. Ainda hoje, eu sou aluno assíduo da escola dominical. Só não vou quando não posso. Os últimos 15 dias foram difíceis aí por conta da doença da minha sogra, mas domingo eu estar na escola dominical, no encerramento do trimestre, e participando como aluno. É bom que diga isso, porque tem muita gente, muito obreiro, principalmente ministro, etc., gosta muito de ir para a escola quando ele é convidado. Mas você tem que criar o hábito, levar os filhos. Eu conheço obreiros, por exemplo, que não levam os filhos para a escola dominical, que existem, os filhos pequenos, 6, 7, 8 anos, às vezes maiorzinhos, 10 anos, 12 anos, mas não leva, e eles não vão porque o pai não criou o hábito. Então, precisa estar alerta com isso. Eu fui criado na escola dominical pelo meu pai. Estou criando as minhas filhas na escola dominical, uma já casou, né? uma está comigo, mas essa que está comigo sempre estimula, sempre vai comigo. Eu e minha esposa sempre estamos presentes na Escola Bíblica Dominical. Tá certo? Deus abençoe ao pastor Gleibson, ao pastor Kleber. Muito obrigado por estar aqui com vocês. É um prazer, viu? Sempre que pudermos, estamos à disposição. Amém. Pastor Kleber. Muito bem, eu quero também agradecer a Deus por mais um episódio que pudemos chegar aqui para o ODBD, novo trimestre. Prazer em encontrar aqui o pastor Daladier, o pastor Gleibson, sempre estamos juntos em cada episódio,
Que Deus abençoe grandemente a todos os ouvintes do Pod EBD. E a leitura dos escritos paulinos realmente é um ponto fundamental para esse trimestre. O professor pode até organizar uma tabela de leitura e dentro dos 3 meses dá para ler todos os escritos paulinos e dá tempo ainda de preparar essa tabela para distribuir no domingo e ler os escritos de Paulo durante o trimestre. Eu creio que vai ser uma coisa realmente muito rica para ajudar os alunos a tomarem para si esse conhecimento da palavra, enquanto vão também estudando de uma forma mais sintética nas lições da EBD. Muito bom. Bom, meus amigos, professores, pastores, professores, pastor Kleber Maia, meu companheiro de todas as edições, e pastor Daladier, quero agradecer de coração. Se a gente fosse pagar os dois, certamente ficaria difícil, a gente teria que fazer uma vaquinha como Paulo fez para poder fazer missão. E vocês vêm fazendo essa excelente contribuição para o Pod EBD e para o nosso público, para nossos irmãos que nos ouvem. E já temos escutado casos, dizer a vocês, de pessoas não evangélicas que têm ouvido o Pod EBD, às vezes assim meia perdidas, né? Porque às vezes a gente tem algumas formas de falar teológica, porque é subsídio para professor, mas mesmo assim as pessoas extremamente elogiando e bebendo dessa fonte gratuita, né, e com a ajuda de vocês. E se não fosse também a participação do ouvinte, que estimula, manda mensagem pelo WhatsApp, e de alguma forma isso nos motiva e faz com que a gente continue plantando no reino de Deus, porque quem planta no reino de Deus realmente está plantando no lugar certo. E quero me despedir de vocês e me despedir de cada ouvinte com a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor.